Olá pessoal, só mostrando para vocês aqui os disjuntores caixa moldada que eu vou instalar nesse quadro que eu estou montando. Esse quadro tem um disjuntor geral de 800 amperes, 800 amperes. Ele vai ser instalado na saída de uma subestação de 500 kVA. Aí tem um disjuntor de 300 amperes, caixa moldada também, todos são caixa moldada. Tem disjuntor de 175, são 3, e de 63 amperes, são 3. Não sei se dá para ver no vídeo, mas a altura desses disjuntores são diferentes. Todos eles têm diferença, tanto na altura geral dele, quanto na altura da base dos contatos. Então vai dar alteração também de altura no barramento, né? Aí, se eu for trabalhar nesse padrão na placa de montagem, esteticamente vai ficar desorganizado, um disjuntor mais alto que o outro, principalmente na hora que eu preciso pôr um acrílico de proteção, que eu não vou conseguir deixar o quadro uniforme, devido o disjuntor ficar um disjuntor mais baixo que o acrílico e outros mais alto, né? Aí por isso eu optei em sempre trabalhar com essa chapa galvanizada e fazer uma base para cada um, para compensar essas diferenças que eles têm nos padrões deles, entendeu? Além dessa diferença, tem uma parte que ajuda bastante eu fazendo dessa forma. Eu elevo também o disjuntor geral, o principal ali, onde tem um barramento que suporta mais corrente, né? Com o intuito de eu elevando todos os disjuntores, distorcendo pela parte superior, eu consigo pegar o barramento que vai sair do disjuntor geral, de 800, e dar uma rebaixada nesse barramento, para que ele trabalhe aqui na placa de montagem com altura de 30 milímetros. Com essa altura de 30 milímetros, os outros disjuntores vão estar elevados também, devido a eu fazer a base para todos. Isso vai me facilitar para que as saídas de derivação do barramento principal, eu só precise fazer uma subida e alinhar ele novamente, e ele já ir na altura do barramento do meu disjuntor de distribuição. Isso vai evitar que eu precise fazer dobras no barramento, que eu preciso virar o barramento para que ele suba e se afaste das outras fases, e próximo ao disjuntor de distribuição eu fazer a viração da barra para que ele baixe novamente. Depois eu ia dobrar a barra praticamente 4 vezes para essa finalidade. E utilizando a barra chata, utilizando a chapa, eu elevo todos os disjuntores para uma altura uniforme, nivelada a parte superior. E em contrapartida eu ainda ganho nessa hora de fazer as barras, né? A viração das barras, porque eu só vou ter o trabalho de virar na hora que desce para o barramento principal, porque ele sai dos bornes de cada disjuntor nivelados. Bom pessoal, o desenho na chapa já estou fazendo aqui para vocês entenderem. Como eu só tenho um disjuntor geral nesse padrão aqui, eu faço a chapa dele independente, que ele vai ficar em nenhum sentido. Esse disjuntor maior aqui, menor que o geral, né? Mais o de 300, diferente dos outros, eu faço uma base só para ele também. Mas como eu tenho aqui, por exemplo, 3 disjuntores iguais na mesma corrente, mas o que eu me prendo aqui é mais a questão da caixa dele. Eles são iguais na caixa, entendeu? Porque existem disjuntores com correntes diferentes, porém com a mesma caixa. Como os 3 são com a mesma caixa, eu faço uma base só para os 3. Como também esses 3 aqui de 63 amperes. Vou fazer uma base só para eles, então isso me poupa mais tempo, né? De trabalho, né? Lembrando pessoal que as placas de montagem
dos quadros de comando que a gente trabalha por aqui. Acredito que todos são iguais, né? Ela é da cor laranja, né? Não sei se por outros lugares aí existem outras cores, mas o que a gente compra no mercado por aqui, na loja daqui, especializada, placa de montagem é laranja. E aí essas bases de elevação que eu faço, eu também pinto com laranja, com a cor semelhante, né? Com um tom semelhante, e fica muito discreto. Tem que ser muito atento a esses detalhes para você perceber que existe essa elevação na placa de montagem, entendeu? Pessoal, o primeiro passo que eu faço é ver as medidas do disjuntor que eu pretendo fazer a base para elevar, né, com a chapa, e saber também qual é a medida que eu quero elevar. Nesse caso aqui eu quero elevar 3 centímetros. Então eu pego nessa área aqui que vocês estão vendo, já fiz a marcação da aba que eu deixo o pezinho de 2 centímetros para apoiar na placa de montagem do quadro de comando, com os furos para parafusar, né? Aí deixo o espaço dos 3 centímetros que eu preciso nesse caso aqui, coloco a medida do disjuntor, que é o tamanho dele, né, o comprimento. Aí no final coloco mais 3 centímetros e mais 2 centímetros da aba que eu preciso. Colocando ele no lugar aqui, a gente consegue ver aqui a marcação que eu fiz de lápis, tá batendo. Uma dica que eu faço aqui para marcar os furos do disjuntor, de fixação do disjuntor, eu faço antes de dobrar a chapa, né? Esse processo porque é mais prático fazer antes. Como eu não tenho lápis, numa ferramenta que facilite a minha marcação dos furos, eu gosto de trabalhar com esses palitos de espeto, com um lápis desses piloto, né? Aqui a gente chama piloto, né? Esses, tanto o fixo quanto aqueles que apagam, né? Eu só melo aqui, mas o bom mesmo é aquela plaquinha de digital, né? Que tem tinta. Aí eu vou aqui no furo, rodo o palito, marco novamente aqui e faço isso nos quatro furos de fixação de disjuntor, que é padrão. Eu nunca trabalhei com um disjuntor caixa moldada que fosse diferente disso. Sempre é 4 parafusos que faz a fixação dele, né? Então com o disjuntor no local, faço essa marcação e não tem erro, né? Quando eu tiro ele fora, tá a marcação aqui dos 4 furos. Não fica uma marcação perfeita por causa do movimento do palito, mas eu furo o eixo da marcação que eu fiz com tinta, né? E fica muito bom.
Bom, pessoal, a ideia de fabricar esses calços para o disjuntor, isso foi na chapa 18. Já fiz também alguns com a chapa 20, fica bom também. Resolve esse problema também. Além de nivelar os disjuntores, para que quando eu terminar o quadro eu instale um acrílico de proteção e fique esteticamente muito bom, eu também resolvo esse problema aqui da barra de distribuição aqui, né? Quando sai do barramento geral, porque eu preciso fazer só duas dobras no setor, uma oposta à outra, né? Para que ela faça essa subida e nivele direto para o disjuntor. Então fica com esse aspecto aí, ó. Eu consigo um distanciamento aqui das outras barras, né, das fases, que se eu não fizesse o procedimento de fazer as chapas, as bases dos disjuntores para elevar, eu precisaria subir essa barra e logo após o barramento eu precisaria descer novamente para que ele chegasse no disjuntor corretamente. Então isso eu ia precisar afastar mais os disjuntores do barramento principal. Aí isso ocuparia mais espaço no quadro, teria que ser um quadro até maior. E também gastaria mais barras, né? E daria um trabalho tremendo fazer essa quantidade de dobras no barramento, né? E assim não, assim fica muito bom. Eu preciso me preocupar só com a primeira dobra aqui, a primeira curva que fica em cima do barramento. A ponta das barras vai todas niveladas para o disjuntor. Mesmo eles tendo alturas diferentes da sua base, de onde vai a conexão com a barra, para cada altura, cada disjuntor de altura diferente, eu faço um desenho diferente no AutoCAD para poder aferir o ângulo. Aí, pessoal, o passo a passo aqui que eu utilizo para a execução desse serviço, como vocês já estão vendo aí, é definir o local de cada disjuntor, né? Para ver qual o layout melhor que fica para o quadro, os componentes. Aí o primeiro passo da execução seria confeccionar as bases na altura, na melhor altura que der para ficar, entendeu? Nesse caso aqui, cada uma teve uma altura diferente, mas o objetivo é deixar todas niveladas. A partir desse momento, tudo pronto, é a base, faço a pintura para deixar organizadozinho, né, bonitinho. Eu logo depois parafuso os disjuntores e parafuso as bases na placa de montagem. Uma vez isso feito, eu trabalho na barra principal do disjuntor geral. No caso essas daqui que são de 950 amperes. 959, se não falha a memória. Então depois que eu pego essa barra, faço também o desenho para aferir o ângulo e faço a viração dela na prensa, coloco ela no local, já com os furos dos isolador, com a separação certinha, ela estando toda certinha, aí o próximo passo é o corte das barras. Eu faço uma medição com a treina dessas barras aqui, considerando essa descida dela, e ainda deixo uma sobra, normalmente de meio centímetro. Dependendo da altura que ela vai subir, eu deixo até mais, deixo 1 centímetro. Porque depois que eu faço a viração, que tá tudo certinho, é que eu vou tirar as diferenças que passam nela na barra. Como essas diferençazinhas aqui, ó, que passam. Para não correr o risco de haver algum erro e eu perder o pedaço de barra, entendeu? Eu já fiz essas três. E tá as outras aqui que eu já tinha cortado todas. E vou virar todas elas.